Olá, meus amigos. Vamos falar dos desafios da administração. A administração tem se tornado uma ciência incrível. Vamos trabalhar com pessoas, com organizações, com o ambiente competitivo, com o mercado. E mais uma vez, lembrando o Drucker, você irá administrar o quê? Pessoas. Por isso, a importância da organização do conhecimento na organização. Compreender os diversos níveis de conhecimento e competência, o aprendizado organizacional, as limitações desse aprendizado, a busca de um modelo diferenciado de aprendizado. Iniciaremos agora com relação ao desenvolvimento organizacional, ou DO. O que é DO? Como é que isso funciona? Então, os indivíduos vinculados a qualquer sistema cooperativo têm com ele uma relação dual, a relação funcional ou interna. Pode ser mais ou menos intermitente, e a relação individual externa, que é contínua, não intermitente. No primeiro aspecto, algumas das atividades das pessoas são meramente parte de um sistema não pessoal de atividades. No segundo aspecto, o indivíduo é estranho, outside, isolado, oposto ao sistema cooperativo. E aí, quando trouxemos isso para dentro da organização, entender essa dualidade, nós temos que tentar buscar este equilíbrio. O equilíbrio entre pessoa e organização. Como é que se faz isso? Começamos por esse desenho, a arquitetura organizacional, que pode ser de várias formas. Uma arquitetura funcional. O que é uma arquitetura funcional? Tem lá o presidente, a diretoria, gerência, supervisor e empregados. Tipo igreja, não é isso? Tá? Estruturada, funcional. Temos as estruturas matriciais, por projeto, em que envolve os processos, os procedimentos que são integrados por projetos com baixo nível hierárquico. E temos a evolução maior do desenho organizacional, que é a estrutura tipo cardume. Como é que é essa estrutura tipo cardume? Não tem chefe, não tem gerência. Todo mundo sabe o que tem que fazer. A estrutura de alto nível de competência. As pessoas têm grande nível de maturidade. É importante isso, hein? Esse modelo organizacional cardume é só para empresas de alto nível de maturidade. Para uma empresa que o pessoal é muito imaturo ou que tem pouca competência, tem que voltar para um nível mais estruturado. Mandar fazer. Nesse caso, cardume, o exemplo, quando tem lá os peixinhos todos juntos, vem uma ameaça, um tubarão. Como é que faz? Um peixinho vira para o outro e fala: "Ei, filho, tubarão, o que a gente vai fazer?" Não dá tempo, né? Automaticamente, quando o tubarão ataca, eles abrem, depois reúnem para mostrar a força do cardume e vão confundindo o tubarão. Cada um sabe o que tem que fazer em que momento para se proteger contra as ameaças. Todos têm alto nível de percepção do meio. Fazendo analogia para a organização, dentro da organização, quando todo mundo tem essa percepção da mudança, da necessidade da mudança, da necessidade da adaptação, todo mundo rapidamente se adapta e busca o conhecimento necessário para gerar a solução que o mercado exige, sem mandar ninguém fazer nada, sem estruturas muito travadas, né? São raros casos de empresas que chegam nesse nível. Vamos dizer que esse é o nível ideal, né? Para que tudo flua. A gente sabe que, na prática, a imaturidade e a falta de vontade de muitos atrapalham um pouco, né? Um dos pontos fundamentais para que essa estrutura flua e para que você possa migrar o conhecimento dentro das entranhas organizacionais é a estrutura da comunicação organizacional. Alguns fundamentos importantes. Essa visão torna-se rígida se pretende estabelecer uma aproximação com o modelo matemático cibernético de Erin Weiner. Preferimos identificar nos elementos que formam o processo comunicacional os condicionantes sociológicos e antropológicos que envolvem as fontes, os codificadores, os decodificadores e os receptores. São esses fatores que estão à disposição das organizações para ordenamento, cumprimento de metas e objetivos. Na prática, é o seguinte: lembra do processo comunicativo? Vamos relembrar? O processo comunicativo tem a fonte, que é de onde sai a comunicação, aí temos a codificação, temos a mensagem, aí os meios, ou as formas de transmitir a mensagem, a decodificação, a compreensão e a ação. Esse fluxo, ele tem que ter uma lógica conforme a compreensão do trabalhador, conforme a compreensão do funcionário. Você entender o que passar, como passar, em que intensidade passar a informação, é fundamental para reduzir duas coisas. A primeira, os ruídos. Quanto mais o ruído, quanto menos o trabalhador entender, lembra aquela brincadeira do telefone sem fio?
passa, e chega o troço distorcido. Então, são os ruídos que ocorreram. Porque o seu meio, a sua forma de transmissão está ruim. Por isso, é fundamental que você tenha o feedback da mensagem passada. Peça para ele repetir. O que você entendeu? Porque dentro de uma organização do conhecimento, a comunicação é essencial. Se as pessoas não se compreendem, não se entendem, não se interagem, utilizando todas as tecnologias possíveis, não conseguem gerar a solução. Participação dos trabalhadores na empresa. Participação do trabalhador na empresa passa por esse aprendizado holístico. O que é esse aprendizado? Vamos falar dos autores que falam desse aprendizado. Aprendizado da comunicação empresarial. Nós temos aí o principal autor, que é o Peter Senge. The Learning Organization, a organização que aprende. O que é essa organização que aprende? A organização que vê que dentro, internamente, ela tem os mecanismos, tem os ferramentais para gerar essa comunicação fluida, de baixo para cima, de cima para baixo. Tá? E consegue integrar isso de uma forma socializada. Quem evolui nesse pensamento é Chris Argyris. O que Chris Argyris fala? Chris Argyris é um professor de Harvard. Né? Ele diz do aprendizado em termos de uma volta e duas voltas. Em inglês é the single looping e double looping. Double loop learning, aprendizado de duas voltas. Esse professor, ele coloca a nossa reação humana como parte importante desse entendimento. Então, quando falamos de comunicação e aprendizado, eu vou perguntar a você o seguinte: quando você erra, você errou na sua empresa, tá? Errou. Qual é a reação que você tem? Ficar quieto? Errou. Ninguém viu. Fica quieto? Errou, mas tem estagiário. Resolvido o problema? Errou. E todo mundo sabe que foi você. Você dialoga e tenta enrolar? Ele põe nomes nisso. Ele fala que é a tal da incompetência habilidosa, tá? Ou seja, incompetência de errar e habilidade de enrolar. Quanto mais a empresa tem isso, pior é. Qual é esse aprendizado de uma volta? O aprendizado de uma volta é isso: eu errei, fico quieto, né? Se o colega errou, eu deixo ele se arrebentar, né? Eu não gero solução de aprendizado contínuo, não socializo o erro, para que ele não ocorra mais. Então, o aprendizado de duas voltas, o que é? Puxa, eu errei, eu sei que eu errei. Eu vou estruturar metodologicamente o erro. Eu errei por isso. Chamo meus colegas e apresento para eles o meu erro. Onde eu errei, por que eu errei, de que forma eu errei. E peço a todos solução comigo. O que eu estou fazendo ali? Socializando o erro e fazendo com que todos tenham a possibilidade de errar menos ou até não errar. Porque eles sabem o jeito que eu fiz que deu errado. Não precisa todo mundo da empresa errar para acertar. Numa empresa de competências, numa empresa de inteligência aplicada, quanto maior a evolução do todo, em termos de acerto ou errar menos, maior a possibilidade da empresa economizar dinheiro e recursos escassos. Esse desenvolvimento da comunicação empresarial é fundamental para uma empresa de conhecimento, uma empresa que busca competência, em especial em excelência organizacional. Dentro disso, eu sugiro para vocês a ferramenta do endomarketing. O que é o endomarketing? De forma genérica, os sistemas de endomarketing consistem num conjunto de processos, projetos ou veículos de comunicação integrada que permite a venda, a consolidação de uma nova imagem para dentro da empresa. Esses valores serão os paradigmas do comportamento individual e coletivo na busca dos melhores índices de produtividade e qualidade em tudo o que se faça. Entender os desejos internos, as carências, as dificuldades e atender a essas expectativas é o marketing para dentro, o endomarketing. Utilizar as tecnologias de informação, as competências ligadas a essas tecnologias, para maximizar a compreensão do que o funcionário quer, o que o mercado quer, é o equilíbrio das forças. Qual o exemplo que eu trouxe para você aqui? É o case da antiga Inepar, atual Lendes Guia. É o caso Quero, que é um caso incrível, eu tive a oportunidade de aprofundar nesse caso, entender todos os aspectos dessa empresa. E aprendi muito com isso. Qual a maior briga que existe na organização? O equilíbrio entre o que a empresa quer e o que o funcionário quer. Esse é o quero. Equilibrar essas forças. Então, por exemplo, o que a empresa quer? Produtividade. O que o funcionário quer?
ganhar com a produtividade, benefício ligado à produtividade. O que a empresa quer? A empresa quer qualidade no trabalho. O que o funcionário quer? Qualidade de vida. E aí o equilíbrio das forças organizacionais entre o que o funcionário quer e o que a empresa quer, reduzindo os conflitos, reduzindo esse estresse que ocorre no dia a dia. Quero do trabalhador e quero da empresa. Passa por um ponto importante aqui de alguns mandamentos. O primeiro dos mandamentos é não reinventar a roda. Tá? Não reinvente a roda. Se já tem pronto, melhore e aplique. Outro mandamento, comunicação sincera e dirigida. Eu não fico chateado se você falar alguma coisa que não esteja do meu agrado, mas eu fico chateado se você não falar. Tá? Aí os exemplos dos programas aqui. Aqui tem um café da manhã com o presidente. Como é que funciona isso? O presidente reúne com todo mundo, toma café com o pessoal e troca ideias de manhã antes de começar o trabalho. Lá tem a biblioteca no meio da empresa. Essa biblioteca todos podem usar, não tem problema. Tá? Tem no meio da biblioteca um totem com internet. Você pode acessar o que você quiser, a hora que você quiser. O único negócio é que você tem que ficar em pé para acessar. É uma inteligência aplicada, né? Então não tem restrição. Outra, o pessoal não usa crachá porque todo mundo se conhece. Quando chega alguém novo, é apresentado para todo mundo. E é integrado de forma verdadeira na empresa. Então não precisa crachá. Tá? Porque as pessoas se conhecem como pessoas. Essa fábrica é considerada, pelos funcionários, a mais limpa do mundo. Por eles. Outro conflito interessante desse equilíbrio de forças, que tem a ver com a endomarte, com as competências, com o aprendizado. Né? Você pode me falar como é que é o refeitório da sua empresa? Você almoça na empresa? Refeitório é legal? Alguns falam que sim, outros falam que não. Os que falam que não, por que não é legal? Ah, porque a comida se repete, né? Porque eu já enjoei. Né? Eu enjoei daquela comida. Né? Bem, essa empresa tinha o mesmo problema. O pessoal tinha enjoado da comida, estava reclamando muito sobre a comida. Né? Olha o endomarketing, né? O pessoal ouviu, falou, bem, vamos fazer o seguinte, a gente gasta aí 30, 40 mil por mês com refeição. Montaram um grêmio e eles deram esse dinheiro para os funcionários. E os funcionários começaram a administrar isso. Como? Primeira coisa, qual é a comida que você mais gosta? Eles fizeram a mesma pergunta lá. Qual é a comida que você mais gosta? A da sua mãe, não é isso? Lá são 365 funcionários. O que eles fizeram? A nutricionista convida uma mãe por dia para montar um menu com ela. E ela monta esse menu em conjunto com a mãe, e tem lá a fotinho da mãe, do funcionário, né? Com o menu que ela escolheu com a nutricionista. Eu estou comendo lá a comidinha, né? E o dia é da sua mãe. Puxa, se eu não gostar, eu falo para você? Não, né? Porque no dia seguinte pode ser a minha mãe, né? Aí eu fico o quê? Saboreando a comidinha da mãe. Acabou os conflitos do refeitório. Outro problema, em termos de comunicação. Aquele bochicho que ocorre nos corredores da empresa, como é que é o nome? O bochicho. Rádio peão. Não é isso? Rádio peão? Pois é, nessa empresa, o rádio peão não existe. Mesmo porque eles institucionalizaram a rádio. Os fornecedores foram, pagaram, e eles colocaram uma estrutura de rádio na empresa. E aí, na hora do almoço, sempre um funcionário participa com a direção de decisões, etc. Tal, ele vai com o roteiro do dia. O que aconteceu no dia com a direção, com a empresa, etc. Entra 3 vezes por dia, né? De manhã, na hora do almoço e à noite. Na hora do almoço é legal, que daí todo mundo está almoçando, para ouvir. E o funcionário pega o microfone e fala, gente, hoje a diretoria resolveu produzir 10% a mais, porque o cliente está precisando do produto meio urgente, vamos se organizar para atender essa necessidade. Na hora ele fala, ele não deixa o bochicho ocorrer. Já resolve. Outro caso interessante de respeito ao funcionário, de integração do conhecimento. Quem é que conhece chão de fábrica? Os funcionários de chão de fábrica. Uma vez uma grande empresa pediu um pedido que era 20% a maior do possível. Em horário de trabalho não seria possível atender essa empresa. Eles levaram um problema ao funcionário, a gestão do conhecimento integrada, né? Senhor funcionário, eu preciso entregar 20% a mais do pedido. Né? O senhor pode me ajudar? Como é que a gente pode fazer? Os funcionários se uniram e falaram, olha, na fábrica é difícil, mas vocês me permitirem, cada um de nós, levarem 2, 3 plaquinhas para casa, para nossos familiares nos ajudarem a soldar, solda simples, né? A gente treina o pessoal, faz direitinho, controle de qualidade, quando chegar a placa, dá uma olhada, a gente consegue atender. Eles fizeram uma caixinha de papelão, cada um levava 2, 3 plaquinhas para casa para solda. Isso facilitava muito, porque demorava a secar a solda, tudo, e nesse momento eles conseguiram atender o pedido. Se você fosse administrador dessa fábrica, você permitiria que levasse seu produto para fora? E os problemas trabalhistas que poderiam acarretar desse trabalho externo?
Como é que você administraria isso? Deixaria o cliente sem o pedido? Essa é a gestão do conhecimento. Eu conheço a minha empresa tão bem que eu consigo resolver os problemas de forma interativa, integrada e com comunicação clara em termos de necessidades organizacionais. Esse é o ápice do endomarketing, né? Outro exemplo interessante, leitura de circular. O pessoal de chão de fábrica lê circular? Tem tempo de ler circular? Mas essa empresa tem. Sabe por quê? Porque eles colocam circular na porta do banheiro. Aí o funcionário está lá sentadinho e está lendo a circular da semana. Em uma semana todo mundo lê tudo, né? Tomada de decisões. A direção toma a decisão. Passa para todo mundo participa da tomada de decisão. É socializado isso? Aí chega lá, como é que eles fizeram, né? 30 quadros. Um quadro a cada 2 dias das decisões tomadas e do resultado que a decisão está sendo esperada e o que está atingindo com relação a ela. Então, tomei decisão no dia 1, no dia 2 eu vi o que está sendo feito, no dia 3 estou vendo o resultado, se for o caso, no dia 4 eu arrumo, reitero. E todo mundo passa na fábrica e vê as decisões que estão sendo feitas, tomadas e o resultado. E o mais importante de tudo, gente, o que ele tem que fazer para atingir aquilo. Claro, transparente, dirigido, fazendo com que toda a competência e conhecimento faça parte daquela solução. Criar até uma fundação, Fundação INEPAR, e atual Lendes Guia, que trabalha com aspectos sociais, aspectos ligados ao cliente, ao meio ambiente, inclusive educando nas escolas o modelo INEPAR ou Lendes Guia atualmente de se trabalhar. Um modelo muito interessante porque gera essa quebra de paradigma, né? Funcionário, capital e trabalho, né? Funcionário e empresa uma coisa só, integrada, gerando soluções para esse novo modelo, que é um modelo que eu acho excepcional. Reclamações, né? Bem interessante. Eu reclamei do meu diretor ou do meu presidente. Não estou satisfeito com ele. Na sua empresa, o que acontece? Nada, né? Não é isso? Nessa empresa, reclamou, tem o direito de ficar no lugar dele aquele dia. Reclamei do presidente, quero ser presidente por um dia. Um dia você vai lá, vai poder sentar na cadeira do presidente e entender o tamanho da responsabilidade, a espada de Demócrates na sua cabeça, não é isso? E você está lá, sentadinho, e tem que decidir, meu amigo, tem que resolver. Como é que resolve? Ele chama todo mundo, né? Não toma decisão sozinho, né? Essa é a mudança da cultura organizacional que faz com que esse desenho seja mais fluido. Esse desenho não é um desenho de poder, é um desenho de trabalho, não é um desenho de conflito, é um desenho integrativo, né, que essa empresa possibilitou em relação à sua liderança e aos seus funcionários. Eu fiz uma pesquisa internamente nessa organização para entender essa cultura organizacional, né? E eles falam o seguinte, nós sabemos o que tem que ser feito, então se a gente não fizer, ninguém vai fazer, então nós fazemos. Os líderes, eu perguntei para o chão de fábrica, quando alguém erra, de quem é a culpa? O chão de fábrica falou, é nossa. Lá as faltas são poucas, porque eles trabalham em célula de produção, né? Então, por exemplo, se fosse uma sala de produção de montagem de caixinha, né? Um pega a caixinha do estoque, outro pinta a caixinha, outro desenha a caixinha, outro embala e outro leva para o estoque de produto acabado, certo? Célula de produção. Lá, quando um falta, a célula fica travada, se quebra. Então, quando a pessoa vai faltar, ela avisa para os colegas antes, gente, eu vou faltar no dia seguinte, por isso, isso, isso. Os colegas se administram. Quando alguém falta sem avisar, o pessoal fica apavorado e liga, pega a assistência social, ligar para a casa dele, ver o que aconteceu. Porque quando alguém falta sem avisar, né, meu Deus do céu, deve ter sido alguma coisa. Eles vão, inclusive, ajudar o funcionário, porque sabe que foi alguma coisa grave. Porque eles se respeitam em termos de trabalho. Não é o chefe, são todos que fazem o trabalho acontecer. Então, uma integração diferenciada, uma cultura e um conhecimento aplicado que faz com que essa empresa, nos últimos 10 anos, fique entre as 10 melhores de se trabalhar. Essa empresa, nos últimos 10 anos, está entre as 10 melhores empresas de se trabalhar. É um caso muito raro. Eu falo, professor, mas como é que eu faço isso na minha empresa? Eu sei o seguinte, algumas restrições, algumas limitações relacionadas a essa empresa. Uma das limitações é o número de funcionários. Essa empresa tem 360 a 400 funcionários. Eu sei que uma empresa com mais do que 400 funcionários é muito difícil ter essa sensibilidade humana de relacionar, né, e entender os diversos conhecimentos, suas limitações e a possibilidade de integração. Mas, de repente, pode montar módulos de até 300 pessoas para poder desenvolver essas competências, né? Pode ser um segundo passo, algo que vá agregar valor a você de forma diferenciada. As estrelas da INEPAR, eles falam o seguinte, os funcionários que se destacam não é o funcionário do mês, são as estrelas. E uma estrela é interessante, ela não é só a estrela dentro da empresa, é a estrela dentro e fora. Para ser estrela, ele tem que brilhar, esse é o sinônimo do estrela da INEPAR. Brilhar como? Brilhar com um trabalho voluntariado que fez a diferença, brilhar com seus filhos. Olha só,
Aqueles que têm um referencial de família são incorporados para a empresa e tem um mural da família, que eles trazem lá, meu filho tira notas boas, meu filho foi atleta do mês, meu filho está ganhando tudo que existe por aí, que beleza, esse funcionário é eleito estrela. Por quê? Porque ele trabalha a sua família. E aí tem a ver com os valores da organização. Essa organização tem os valores ligados à família muito forte, à qualidade de trabalho e vida, a benefícios, a integração do conhecimento e o aprendizado. Os valores, o que a empresa dá valor para que essa empresa seja fluida e se desenvolva plenamente em termos de cultura organizacional. Planos de assistência médica. Essa empresa tem a fundação que gerencia isso. Então, a fundação, ela acompanha a saúde do funcionário. E trabalha muito a prevenção, né? A prevenção como parte importante para reduzir as doenças ocupacionais, as doenças de trabalho e até mesmo doenças que podem vir a ocorrer. Então, um funcionário que tem colesterol alto, ela não deixa o cara sem fazer exercício todo dia. A assistência social chama o cara e fala, bicho, colesterol alto, amigo, nutricionista, comida para ele é assim, ele vai ter que todo dia de manhã andar meia hora antes de começar a trabalhar e no final do expediente andar meia hora antes de ir para casa. Até de reduzir o colesterol. Esse nível de prevenção, seja um plano de saúde que realmente se preocupa com o funcionário. Não é que dá carteirinha e fala, ficou doente, tchau. Que loucura, rapaz. A maioria das empresas que eu vejo é assim. Aí quer gerir o conhecimento, gerar satisfação, desenvolver endomarte colaborativo. Meu amigo, ou você tem a cultura para resolver, ou você não tem nada. Esses são os valores dessa empresa. Os clientes e os colaboradores têm um foco importante. Também no acionista. A empresa é capitalista, meu amigo. A empresa é capitalista. Então, ela sabe, todo mundo na empresa tem lá estratégias organizacionais com busca em resultado. E todos os funcionários têm sua participação dos resultados. E sabe quando o acionista ganha por isso. Então, eles acompanham diariamente para deixar um nível mínimo de ganho para o acionista. Então, eles trabalham na produtividade, na racionalização, na redução de custos para gerar mais dinheiro para o acionista ficar feliz e possibilitar o quê? Pagar mais benefícios, pagar uma participação. O funcionário não quer só salário, ele quer participar dos lucros. E essa empresa sabe disso, o funcionário também. Então, ele trabalha mais a favor dele e, por consequência, do acionista, quem é que pôs o dinheiro lá dentro para ele trabalhar. Ele tem consciência disso. Olha o nível de conflito baixinho, tá vendo? Essa empresa tem um modelo muito interessante de recrutamento e promoções internas. Meritocracia é a parte importante dessa empresa, por mérito. E quem é que elege o funcionário a ser promovido? Os colegas, não é a gerência. São os colegas que falam para o funcionário, você tem capacidade de ser líder, nós queremos você como nosso líder. E a empresa promove o cara. Meritocracia pura. E como é que recruta? O outro lado. Aí, para você entrar nessa empresa, o perfil é fundamental. Ela escolhe não só pelas competências, mas pela humanização do ser. A capacidade de fazer coisa boa. Ela contrata gente que tem um currículo, que faz trabalhos voluntários, que participa da sociedade, que gera retorno. Essa empresa está junto com esse funcionário o tempo todo, desde o recrutamento até a aposentadoria dele. Então, é uma empresa diferente, uma empresa que conseguiu aliar o conhecimento, as modernas técnicas de administração, as competências funcionais, o desenho organizacional, fluido, integrado, a comunicação que sobe, desce, desce, sobe, não gera caudais, não gera ruído, tá? E a satisfação como modelo maior de solução para dentro da empresa e, por consequência, para fora dela. Identidade batendo com a imagem da organização. A integração dos dois pontos, fundamental aqui. Vamos então detalhar, para que você não esqueça, o quero da empresa e o quero do funcionário? Vamos lá? Então, meu aluno, quero da empresa, comunicação, transparência e confiança, produtividade crescente, qualidade total, faturamento crescente, novos produtos, soluções para os clientes, crescimento como empresa, ser centro de excelência, desenvolvimento contínuo, economia crescente, satisfação da equipe, comprometimento da equipe, limpeza e organização, participação de todos, preservar o meio ambiente, satisfação do cliente externo, ambiente familiar, motivação crescente da equipe, sentir orgulho do seu time, saúde, sucesso e felicidade. O quero do empregado, comunicação, transparência e confiança, como o que a empresa também deseja. Perspectiva crescente em relação à produtividade da empresa, qualidade de vida, remuneração crescente,
novos desafios, solução para a sua vida, crescimento como ser humano, ser o melhor profissional, melhoria contínua, evitar retrabalho e desperdício, benefícios inteligentes, comprometimento da empresa, limpeza e organização, participação da direção, preservar o meio ambiente, satisfação do cliente interno, ser integrante dessa família, sucesso crescente do empreendimento, ser orgulho da Inepar, saúde, sucesso e felicidade. Então você vê aqui claramente o equilíbrio das forças, dos conflitos que poderiam existir com o projeto Quero Quero, eles se reduzem, eles ficam mais equilibrados, eles possibilitam o quê? Essa integração, capital, trabalho, empresa, empregado. Você, por curiosidade, você sabe o porquê do nome Quero Quero, do programa Quero Quero? Você conhece a ave? A ave Quero Quero? Aquele passarinho que fica no chão, né, protegendo o seu ninho. E por que do programa? Tenta chegar perto do ninho do Quero Quero, ver o que ele faz com você. Ele vai te atacar com toda a sua força. Então, esse projeto Quero Quero é o equilíbrio da organização frente ao meio, frente aos concorrentes. Se um concorrente tenta atacar essa empresa, eles reagem como pássaro, com toda a força dos empresários e da empresa, lutam contra o concorrente para atingir os desejos e expectativas do cliente, superando expectativas e atendendo o mercado com toda a força e garra, como o passarinho faz para defender o seu ninho. No caso, a Lendes Guia, é o ninho desses funcionários. E eles entendem isso e lutam com força para proteger esses benefícios e esse momento tão nobre que é do equilíbrio que eles conseguiram desenvolver e implementar na organização. Vamos para outro exemplo aqui? Meus amigos, vamos falar um pouco sobre a nova orientação em plena era da informação. Aspectos importantes, tanto organizacionais quanto culturais. No caso dos organizacionais, temos as redes internas de equipes e grupos, células de produção, unidades estratégicas de negócio, simplicidade e agilidade, organicidade e flexibilidade, competitividade, excelência, adequação ao negócio e à missão e aprendizagem organizacional. Com relação aos aspectos culturais, temos a participação e envolvimento, comprometimento pessoal, orientação para o cliente ou usuário, focalização em metas e resultados, melhoria contínua, comportamento ágil e proativo, visão global e ação local, proximidade e intimidade com o cliente e mudança cultural e comportamental. Meu amigo, o case que eu trouxe para você, relacionado a essa tabela do conhecimento aplicado à organização, é o caso da Itaipu, binacional brasileira, uma empresa de excelência. Você sabe que a Itaipu, ela teve anos de aprendizado em relação à montagem das suas turbinas. E ela aprendeu muito com isso, especialmente o meio e a forma de se comunicar e treinar seus funcionários para instalar uma turbina. Em especial, o caso que eu trago a você é da 12ª turbina instalada, que foi um caso de excelência, onde eles gravaram todas as etapas da montagem e passaram para todos os seus funcionários discutirem e trocar ideias em relação às etapas de montagem da turbina, em especial com os testes necessários antes de iniciar a produção da energia elétrica. Eles, então, desenvolveram um modelo passo a passo, educando a todos sobre os perigos, os problemas, as preocupações e a segurança, que é parte importante dessa organização. Eles cuidam muito da segurança dos seus funcionários, dizendo exatamente os problemas críticos e a gestão do risco focado nos problemas analisados. Desde o transporte, né, dessa turbina até a montagem ligada ao teste. E no teste tem algo interessante, que eu tive a oportunidade de acompanhar. Depois que eles montam todo um ambiente para teste, eles começam a colocar pressão dentro da turbina para verificar se o encanamento está tudo em ordem, se não tem vazamento, etc. e tal. E isso tem muito a ver com a nossa vida pessoal, né? A gente tem ansiedade de fazer logo as coisas correndo sem testar antes. A gestão do conhecimento exige essa teoria e prática, esse teste, essa adaptação. Então eles começaram a fazer o teste em termos de pressão. Colocaram uma pressão leve, aí param e verifica todo o modelo está tudo em ordem. Aí vai para o segundo nível, pressão nível 2, e vão até pressão nível 8. E aí eles desligam tudo, todo mundo conversa, em todas as áreas se reúnem, porque são vários fragmentos, várias etapas para se montar a turbina, verifica se está tudo em ordem, verificam as informações, os meios, revisam todas as pressões, os vazamentos que ocorreram, por que ocorreram, verificam se a montagem tem algum ponto crítico,
né? Falam com as células de produção, que são ligadas à parte de engenharia, à parte hidráulica, à parte de manutenção. Vê se está tudo em ordem antes de fazer o teste final. O teste final daí é colocar aquela pressão e a turbina funcionando durante 8 horas consecutivas, para depois então desligar e iniciar a produção. O que eu estou falando para você? Essa socialização do conhecimento, essa divulgação do aprendizado, essa verificação do erro, essa gestão do risco, pelos meios corretos de entendimento, com o feedback, que é o retorno dessa compreensão, é parte importante dessa empresa para o sucesso dessa empresa. Fazendo com que, quando uma turbina entra em operação, ocorra 0 defeito. É o troço do 6 Sigma. 6 Sigma é 0 defeito. É a possibilidade de pôr em produção sem se estressar, pôr em produção sem falha, pôr em produção sem risco para ninguém. Porque a empresa sabe que uma turbina de 10, 20, 40, 50 toneladas é uma questão de vida ou morte. Então a empresa não pode errar. Então todo mundo está bem treinado, conhecendo o que tem que fazer, se integrando na equipe, acompanhando par e passo todas as etapas. É a gestão do negócio, gestão do risco, é a gestão da empresa moderna que trabalha com competência e informação. O que eu trouxe para você em termos de dicas de estudo? Nós falamos muito do projeto Quero Quero, não é? Antiga Inepar, atual Landesgear. Então, você entra no site www.landesgear.com.br e você pode baixar o programa Quero Quero com todos os seus detalhes, estrutura e sucesso. Bons estudos!